fraquinho quando está entre as vogais. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. O R treme, treme, treme em jararaca, cara e coruja. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. Mas chegou um outro R pra juntos ficarem fortes. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça. O R fica fraquinho quando está entre as vogais. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. O R treme, treme, treme em jararaca, cara e coruja. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. Mas chegou um outro R pra juntos ficarem fortes. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça. Bom dia, segundo ano! Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, quarta-feira. Isso, dia 22 de julho. Tia tá filando lá no calendário. E hoje a gente vai dar início às letrinhas R.
A gente vai trabalhar o som do R. Vai ver que o R sozinho, ele tem um som fraquinho, ele fica tremendo, como vocês viram na música de abertura. Perceberam que na musiquinha diz que o R sozinho, no meio de duas vogais, ele fica se tremendo? Pois é, aí no nosso livro nós temos o exemplo na palavra canário. Por isso que eu vou pedir agora ao segundo ano que pegue o seu livro didático, o livro mais grossinho, e abra na página 53. Isso, primeiro lá em cima vocês vão observar, lá em azulzinho, que tem o QR Code. Deixa eu mostrar aqui no meu, que no de vocês, no online, não tá aparecendo, ó. O QR Code vai ter um joguinho para vocês acessarem com várias palavras. Palavrinhas com R só, que tem um som mais fraquinho, que ele fica se tremendo. E tem o som do R forte, que é quando ele se junta com seu irmão e dá a mãozinha. Assim como tia colocou na musiquinha de abertura para explicar melhor a vocês. Pois bem, aí no nosso livro, a gente vai perceber que a gente tem dos dois modos. Leia o nome dos personagens da fábula O Burrico Cantou. Todos os conteúdos sempre chegam a quem? As fábulas que a gente estudou. E a última fábula que a gente viu foi exatamente essa, a do Burrico Cantou. Então, tem o nome burrico, com 2 R's, aquele R forte, não é verdade? Porque ele tá de mãozinha dada com outro irmão, então eles ficam fortes os dois juntos. E tem a palavra canário, canário. Então, veja que o R aí tá no meio de 2 vogais. Que vogais são essas? A vogal A e a vogal I. E aí ele fica o quê? Isso, um R tremido, a gente treme a língua, então ele fica um R mais fraquinho. Nessas palavras, o som representado pela letra R e RR é igual ou diferente? Diferente, muito bem. Então, o som forte do R é como? Ha, ré, ri, ró, ru. E o som do R fraquinho é como? Rá, ré, ri, ró, ru. Como está na palavra canário, certo? Então, vamos lá para a opção B. Porque às vezes as palavras apresentam somente uma letra R e em outros casos 2. Por quê? Então, depois vocês vão observarem também no vídeo de explicação que as palavras elas têm som diferente, porque no início das palavras, quando o R é a primeira letrinha, ele também vai ter um som forte. Por isso que tia Jéssica diz tantas vezes a vocês que a gente tem que fazer leitura, bastante leitura para entender algumas coisas. Então, a letrinha R no começo, ela vai ficar forte, muito forte, ó. Rato, régua, ela também vai ter o som forte. Já se ela ficar no meio de uma consoante e de uma vogal, ela vai ter outro som. Ao longo da nossa aula, vocês vão prestando atenção. Se ela está no meio das palavras entre 2 vogais, o som dela é igual a esse do canário. Trêmulo. E se ela troca de lugar e as vogais vêm antes, ela já tem outro som diferente. Então, as letrinhas vão ter sons de acordo com o seu lugar. É como os valores dos números. Cada um vai ter o seu valor de acordo com a sua posição, certo? Por isso que a gente tem, que prestar atenção como bons leitores. Então, a letra R representa sons diferentes, dependendo da posição que ocupa nas palavras. Tá vendo? Que o nosso livrinho tá dizendo a mesma coisa que a tia acabou de explicar. Então, agora para vocês, esse número 2 vai ficar muito fácil. Complete as palavras com R ou RR. O R sozinho, que é aquele que fica o quê?
tremendo quando tá no meio de duas vogais e os dois R juntos, ó, os irmãozinhos de mãozinha dada, aqueles juntinhos, eles são o quê? Fortes, exatamente. Então, a primeira palavrinha é o quê? Cachorro. Ó, presta atenção no som, tá bom? Segundo ano, cachorro. Olha o som, presta atenção. Então, vocês vão ler todas essas palavrinhas. Ó a próxima palavra, se não é diferente o som. Parede. Parede. Presta atenção, tá bom? Então, vão ler todas as palavrinhas e completar. Depois, nós vamos passar para a página 54. Observaram aí? Tem assim, ó. Recorte as palavras no fim da página e cole-as abaixo da ilustração correspondente. Então, lá no final da página de vocês, vai ter as palavrinhas para vocês recortarem. Vai ter a palavra carrinho, carreta, murro, carreta, muro e o quê? Carrinho, carinho e carrinho. Olha a diferença, só porque acrescentou mais um R, ó. Carinho, carrinho. Também tem outra para a gente diferenciar, ó. Murro, murro. Olha, tirando um R, a diferença que faz. E também tem qual mais? Que combina aí é quem? Carreta e carreta, que é aquele caminhão super grande. Ó a diferença. Pois é, por isso que temos o quê? Que prestar atenção. Vocês são nota 10. E no quarto tem assim: releia a palavra a seguir e circule as letras que aparecem antes e depois da letra R. A palavra é quem? Burrico, aquele personagem principal da nossa fábula. Burrico. As letras que você circulou são... Então, você vai circular a que está antes do primeiro R e a que está depois é quem? São duas vogais, duas consoantes ou uma vogal e uma consoante. Quem vem antes? Quem vem depois? I. E o I são quem? Pensa aí um pouquinho. Já escutei alguém falando daí. Vogal, muito bem. Ó, parabéns, vocês são nota 10. E daqui a pouco a tia vai colocar um videozinho para complementar a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês e até a nossa próxima aula de português. Olá! Hoje vamos aprender como se escreve palavras com um R ou dois R's. A primeira dica, e mais fácil, é que nunca começamos palavras com dois R's, ok? No início de cada palavra, colocamos somente um R. Exemplos: rato, rua, roda. A segunda dica é: entre uma consoante e uma vogal, nós usamos um R só. Não podemos usar dois R's neste caso. Vamos aos exemplos. Genro. N é consoante, O é vogal, então uso um R. Honra. N é consoante, A é vogal, uso R. Sorte. Tem uma vogal e depois uma consoante, uso R. Cortina tem uma vogal e uma consoante, também uso R. Quando tem o som forte, uso dois R's. Como entender o que é o som forte de R? É quando o som é dito dessa maneira: ra, re, ri, ro, ru. Se o som for fraco, eu digo ra, re, ri, ro, ru. Então vamos lá. Serra, ra,
som forte, eu uso RR. Barriga, ri, som forte, eu uso RR. Terra, ra, som forte, eu uso os 2 R's. Corrida, ri, som forte, eu uso 2 R's. Observe que o simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e também o seu significado. Caro, ro, som fraco, eu uso um R. Carro, ro, som forte, eu uso 2 R's. Aranha, ra, som fraco, uso R. Arranha, ran, som forte, uso 2 R's. Moro, ro, som fraco, uso R. Morro, ro, som forte, uso RR. Carinho, ri, som fraco, uso R. Carrinho, ri, som forte, uso RR. Muro, ro, som fraco. Murro, ro, som forte. Pronuncie cada palavra prestando atenção no som e quando tiver dúvidas, analise se o som é forte ou fraco e não tem como errar. Vamos repetir. Som forte de R é ra, re, ri, ro, ru. Som fraco de R é ra, re, ri, ro, ru. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.